Na quinta-feira nós meditamos o que é a verdadeira conversão, e ela é tão diferente do que é dito hoje. Há tão poucas pessoas de fato regeneradas. É tão fácil encher a igreja de homens que são cristãos nominais, porque há coisas que o homem pode fazer, e o homem pode crer intelectualmente, dar um assentimento intelectual a algumas verdades. Ele não depende de um milagre para isso, principalmente quando ele vê todas essas coisas superficialmente. O problema do homem é conseguir ver com olhos e ir além do que a mente simplesmente pode informar, já que tudo que nossos olhos podem nos mostrar e nossa mente pode nos informar, também informam a Satanás, e nós sabemos que ele nunca deixa de ser quem ele é. Como a maioria dos homens que vêm e que assentem com a mente que é verdade aquelas coisas a respeito de Cristo, também nunca mudam. E nós meditamos na quinta-feira num verso de Mateus 13, que diz: vendo, eles não veem. E vemos como, na verdade, Paulo ora por uma igreja em Efésios 1, 17, 18, dizendo: os olhos dos seus corações sejam iluminados, para que possam saber qual é a esperança para a qual eles foram chamados, quais são as riquezas da sua gloriosa herança nos santos. Então a gente viu como é possível você ver de um modo enquanto você não vê de outro. E há uma diferença enorme entre enxergar Cristo com os olhos e com a mente, simplesmente, ou com os olhos do coração. E é isso que Jesus comprou para nós, com seu sangue, olhos para ver. Mas Paulo diz sobre as pessoas da época dele, que ainda que eles lessem tudo o que a Bíblia diz sobre Cristo, como Jesus mostrou no caminho de Emaús, não é? Em Lucas 24, mostrando que Moisés falou a respeito dele no Pentateuco, e os profetas, e toda a Bíblia sobre ele, mas eles nunca viram Cristo de verdade. Mas eles conheciam o que eles estavam lendo, eles conheciam o texto, mas eles não tinham olhos para ver. E Paulo diz assim: mas saindo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos como os servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E nós estávamos falando sobre como Jonathan Edwards, essa pessoa, o teólogo mais profundo que a igreja teve, e como ele disse que Deus é glorificado não só quando ele faz uma revelação de si mesmo para nós, mas quando nós temos um coração comprado por Cristo, que sempre resplandece de volta para Deus a glória que Ele manifesta a respeito de Cristo. Isso são as afeições espirituais. Isso é resplandecido de volta como um espelho reflete o sol, em que em paz, gozo, alegria. É por isso que Paulo ora para que eles tenham os olhos do coração iluminados. É por isso que Jesus diz que as pessoas, elas tinham olhos, mas elas não viam. E nós vimos quão profunda é a obra que faz realmente nos deleitarmos em Deus. E hoje as pessoas, elas creem muito pouco nisso. Muitas pessoas que têm mil desculpas para que elas não experimentem o verdadeiro evangelho, a transformação. Simplesmente é a evidência de que elas não creem no evangelho. E elas não creem porque o Deus desse século cegou elas para essa beleza. Elas veem com os olhos, elas têm um certo temor, entre aspas, a algo sobre Deus, como o povo de Israel, que Paulo diz, eles leem, mas há um véu posto sobre o coração deles. Eles não podem enxergar com os olhos do coração, então eles não podem ver
Nós vimos como Isaías diz a mesma coisa, Ezequiel diz a mesma coisa, Jeremias diz a mesma coisa. Então nós que ganhamos um novo coração, ganhamos esse novo coração como ganhamos olhos físicos por causa de Cristo. Os olhos físicos para nos mostrar, e nós olhamos para isso, todas as belezas de Cristo manifestada na criação. E os olhos do coração para vermos as belezas espirituais profundas, que só quem tem olhos do coração que enxergam podem ver. Mas em Deuteronômio, Moisés diz de um povo que pôde ver os maiores milagres que o mundo já viu e disse: até hoje Deus não deu olhos para que eles possam ver, nenhum coração para que eles possam sentir. Então o processo de santificação é exatamente a contemplação de Cristo. Mas quanto tempo você gasta olhando para Cristo? Para cada aspecto de Cristo. Depois a pessoa diz que ela não tem paz, ela não tem consolo, ela atribui isso a um monte de eventos psicoquímicos do seu cérebro. Mas, do que nunca, nós compramos a ideia do materialismo, que o ser humano é só físico. Tudo que o ser humano são reações químicas, são efeito de hormônios. Isso surgiu no materialismo porque ele tinha negado Deus, então ele negou a alma, ele negou todas as coisas e fez do homem só um aglomerado de átomos, só físico. Tudo no homem, para o homem caído, é apenas química, é apenas reação química no cérebro. O amor, reação química, desejos sexuais, gostar de uma música, é uma maneira é uma reação química. Não há nada de espiritual, não há alma no ser humano. Apesar de chamarem de o estudo da alma, né, a psicologia, por exemplo, não há alma lá. Essa é a ideia básica. Tudo é resumido em termos de hormônios, química, porque o homem suprime a verdade de Deus. E é óbvio que grande parte dos cristãos são meros homens. Assim, o fato é que ele acha que ele é só um amontoado de química, porque o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos para não verem a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. E se o Evangelho não produz em alguém o que a Bíblia diz que ele devia produzir, é porque essa pessoa não tem olhos para ver Cristo. E se ela não tem olhos para ver Cristo, ela não deve se enganar. Paulo diz: se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se alguém não vê a glória de Deus na face de Cristo, se isso não está mudando essas pessoas de um grau de glória para outro, então o Deus desse século continua cegando essas pessoas. Então se nós somos levados a isso, o grande desejo da nossa alma é contemplar Cristo. E nós contemplamos Cristo todos os dias, propositalmente, como nós fazemos com as coisas que nós amamos, nos deleitamos, indo para a palavra de Deus, que é onde nós o vemos, e deixamos essas verdades sobre Ele tão profundas, tão infinitamente acima de todas as belezas do mundo que Deus mostrou na criação, para apontar para Cristo, que nossos corações ficam enternecidos, eles são mudados, e o Espírito Santo, como está em nós para isso, nos mostra essas belezas e nos transforma. E como Jonathan Edwards diz, Deus é glorificado não quando simplesmente Ele mostra a sua glória, mas nós, como um espelho, refletimos ela de volta para o próprio Deus, como um espelho no sol. E esse espelho que manda de volta são as afeições profundas que o Espírito Santo produz no coração. A Bíblia pode chamar isso de fruto do Espírito. São aquelas coisas que caracterizam belezas que vêm dessa luz e que, ao termos olhos no coração para ver, refletem de volta para Deus em afeições santas que o glorificam. Então, para cearmos, eu quero simplesmente olhar uma pequena parte dessa beleza de Cristo, algo que nós devemos fazer todo dia. Se alguém não faz, muitas pessoas falam sobre os seus dramas,
mas eles nunca, ou não têm olhos para ver, então eles precisam de salvação. Paulo diz, para os que se perdem, o evangelho está encoberto, ou eles têm se exposto muito pouco à verdade de Deus. Nós sabemos, como um espelho, não tem como refletir, não tem como produzir luz. Se naturalmente, nós propositalmente não expomos um espelho ao sol, ele não reflete nada. Só que a característica dos filhos de Deus é querer estar diante de Cristo, refletindo com o rosto descoberto a sua glória. A Bíblia diz assim em Lucas 23, 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Lucas 23, 34. Nós vamos tomar a ceia agora. Essa é a cena inicial, onde o sangue de Jesus está começando a ser derramado, e seu corpo já dilacerado, não é? Mas agora está sobre tortura máxima. Jesus nesse momento está sofrendo as primeiras dores da crucificação. Ele já tinha sofrido as dores da violência verbal, psicológica e da violência física. Ele já tinha apanhado, já tinha sido cuspido, já tinha sido esbofeteado, já tinha sido coroado com coroa de espinho, já tinham batido na cabeça dele com varas. Mas agora, nesse instante, ele está sofrendo os primeiros instantes das dores excruciantes da sua crucificação. E esses carrascos, eles tinham acabado, ou estavam pregando ele na cruz. Suas mãos, braços, seus pés. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam fazendo isso, ele dizia isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É isso que a gente faz todos os dias. A gente vai para a Bíblia olhar para Cristo. A lei, não há nada de errado na lei, né? Ela é justa, santa e boa, mas nós não voltamos para o Sinai para sermos santificados. Nós somos mortos para a lei. O que captura nosso coração diariamente é que, propositalmente, tudo que nós queremos é contemplar Cristo, tudo que nós queremos é falar para Deus o que Moisés disse para Deus aquele dia: mostre-me a tua glória. E Deus fala para nós: olhem para o meu filho. É assim que o Espírito Santo, que abriu os nossos olhos, o Espírito Santo só tinha uma intenção: nos mostrar Cristo. E Satanás só tinha uma intenção em manter os homens cegos, para que eles não vissem a glória do Evangelho de Cristo. Então você vê, esses carrascos estão pregando Cristo na cruz, seus pés com pregos, suas mãos, e Jesus está tremendamente cansado. Nós sabemos que na noite anterior houve a ceia com os seus discípulos, e logo depois ele foi preso à noite, e ele passou naquela noite, manhã, por 3 julgamentos, totalmente viciados, sendo brutalizado de toda forma, não tendo, é óbvio, dormido. Se você passa só uma noite sem dormir, isso é suficiente para te deixar cansado. Mas se você é brutalizado de todas as formas durante uma noite sem dormir, e se você experimenta toda sorte de violência verbal, ele estava tremendamente cansado, e ele estava reduzido a essa condição de extrema debilidade, desde a agonia que ele sentiu no Getsêmani, quando estava orando e suou sangue. Você pode olhar assim para Cristo todos os dias? É o que você tem feito? Você gasta tempo pegando algum aspecto daquilo que Cristo é e deixando o seu coração se derramar? É assim que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo e somos transformados. Se alguém não faz isso, ele não pode falar que o Evangelho não está fazendo aquilo que Paulo diz que o Evangelho faz, que Deus diz que faz. Ele não pode estar dizendo: Jesus não me deu a paz adequada, porque essa paz flui da contemplação profunda da beleza de Cristo. Mas se você não passa tempos diários olhando para Ele, encantado, maravilhado com cada detalhe de tudo que Ele é,
então você não está contemplando a glória de Deus na face de Cristo. Não, você não, a ideia de que nós somos libertos e santificados, simplesmente falando para Deus: me faça mais paciente, me faça mais santo, me faça mais um homem de paz, me dê mais isso é um engano. A palavra oração está lá ligada a isso, ela deve ser um reflexo dessa contemplação. As pessoas querem paz, gozo, alegria, ousadia para pregar, elas querem isso como se fosse uma vitamina que elas tomam em potes, ou uma injeção que elas tomam. Essas coisas vêm de nós contemplarmos e falarmos como João, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então ele estava tremendamente cansado, reduzido a uma condição de extrema debilidade, por causa do Getsêmani, por causa dos açoites. Muitas pessoas morriam só com os açoites romanos, e todas as ofensas que ele ouviu, falsas testemunhas, blasfêmias contra ele, insultos, que ele recebeu em toda parte, de Caifás, ele recebeu de Pilatos, de Herodes, ele recebeu a brutalidade da guarda pretoriana, que eram homens duros, acostumados a fazer e brutalizar pessoas aos milhares. E durante toda a noite, durante toda aquela manhã, Jesus sofreu essa espécie de violência. No entanto, nem a fraqueza de não ter dormido e de todas essas violências, e nem a dor naquele instante, já que aquele instante ele estava sendo preso na cruz, e suas mãos e seus pés impediram Jesus de orar. Muitas pessoas são impedidas de orar por nada, elas não oraram, elas não sabem nem explicar porquê, não houve nenhum impulso em seus corações. Você vê que todas essas coisas, os eventos mais terríveis e inimagináveis, não fizeram Jesus parar de orar. Essa é uma beleza que, quando você contempla na face de Cristo, o Espírito Santo te leva a um novo grau na vida de oração, ao que ela é. Ele não foi impedido de orar por todos esses eventos, e você não pode alencar nenhum evento na sua vida que se pareça com o que está acontecendo aqui. O Cordeiro de Deus, ele ficou em silêncio, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, mas não com Deus, ele ficou em silêncio diante dos seus tosqueadores, diante dos que perpetraram violência. Ele ficou em silêncio quando as falsas testemunhas falaram. É difícil ouvir alguém se levantar e contar mentiras sobre você na presença de todo mundo, e você não falar nada, em sua defesa, você não dizer quão mentirosas aquelas pessoas são, quão falsas. É difícil ficar em silêncio quando todos estão mentindo ao seu respeito. Pior, quando essas mentiras possivelmente vão te condenar à morte. E ele ficava em silêncio, mas ele não ficou em silêncio diante de Deus. Então ele era mudo como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, e não tinha nenhuma palavra para dizer em defesa própria, para se defender, para se proteger, para escapar de alguma forma, ou pelo menos para vindicar o seu nome, que estava sendo jogado na lama pelas testemunhas falsas, que mentiam a respeito dele. Mas apesar dele estar no mais profundo silêncio para se defender, ele não ficava em silêncio para orar. Ele continuava orando ao seu Pai, no seu coração. Nós sabemos como ele tinha começado a orar naquela noite, e nenhuma dor, por mais debilitante que fosse, ou que tenha sido inimaginável para nós, puderam calar Jesus em sua oração, em sua súplica. Você não gosta de olhar para Cristo assim, separar apenas um pedacinho do que Ele é na cruz? Quando os olhos do nosso coração foram abertos para a verdade, isso internece os nossos corações. É assim que o Espírito Santo começa a produzir essas afeições poderosas. Olhe para Cristo, Ele nos leva a isso, e Ele está clamando a seu Pai em seu coração,
e nenhuma dessas dores excruciantes, de todas as formas, calam ele. A Bíblia diz que quando nós olhamos para Cristo assim, nós somos transformados de um grau de glória para outro, nós somos santificados, nossa vida de oração é totalmente mudada, quando olhamos para isso, nós pensamos, não há nada que deve fazer eu parar de orar, sabe, todos temos que continuar orando, enquanto o nosso coração estiver batendo. Se Jesus pôde orar naquelas condições, sabe, as pessoas às vezes dizem, minha condição é tal, estou tão perturbado, não consigo orar. Como assim? Será que essa pessoa não gastou nenhum tempo contemplando a glória de Deus na face de Cristo, enquanto ele orava nesses momentos? Nós temos que continuar orando. Lutero dizia que a oração é como a respiração do cristão. Jonathan Edwards diz algo muito parecido: nenhum sofrimento, por maior que seja, deve separar um homem que for regenerado do trono da graça. Nada, nenhum tipo de situação, não consigo nem orar, estou tão perturbado, está tudo tão difícil. Eu disse aqui no início, que muitas pessoas não oram, nem quando não está com problema nenhum, elas não oram. E como Lutero disse que oração é a respiração do cristão, ela deve se preocupar muito, porque quem respira costuma não estar vivo, não é? Eu não conheço ninguém que não respira vivo. Então, nenhum sofrimento, por maior que seja, deve nos separar do trono da graça, mas faz o oposto no coração do Filho de Deus. Você vê por que o apóstolo Paulo diz que nossas tribulações, elas produzem sempre algo maior, a tribulação nos traz esperança da glória de Deus, e que produz paciência, porque você vê que essas coisas terríveis na vida do Filho de Deus o aproximam do trono da graça em vez de afastá-lo. Nós devemos orar enquanto vivemos, porque só estamos vivos enquanto oramos, como o homem é vivo enquanto respira. Nós só estamos vivos se de fato estamos unidos a Deus em Cristo, de tal maneira que essa união é assim, é a vida de Deus fluindo em nós. Parar de orar é renunciar a qualquer consolação. Uma pessoa que não passou a vida e que não faz isso diariamente, não vai lá e pega um aspecto, nós pegamos aqui um pequeno pedacinho daquilo que Cristo é, estamos olhando para isso, não se expõe a glória de Deus na face de Cristo em cada uma dessas coisas, ele não tem consolação mesmo, e nem paz, porque é disso que flui. Parar de orar é renunciar às consolações que Deus tem para nós, porque o Espírito Santo, quando age em nós, ele nos consola, nos levando a Cristo. O consolo não é uma injeção que o Espírito Santo nos dá, não é como colocar soro em nós. Espírito, me consola dessa angústia, me consola do que eu estou sentindo, eu estou me sentindo tão mal. A pessoa pode orar assim o dia inteiro, isso é inútil. O Espírito Santo nos consola, nos levando a Cristo. Contemple o Cordeiro, olhe para Ele, olha a aflição, olha a profunda afronta, a violência, olha como Ele está orando. Ele está na cruz pelos seus eleitos. Então, em todas as tribulações do espírito e opressões do coração, nós sempre devemos pedir a Deus, quando elas não estão acontecendo, grande Deus, ajude-nos a estarmos assim. E quando elas estão acontecendo, devemos estar lá no trono da graça. E nós nos preparamos para o dia mau, quando Paulo diz, colocando toda a armadura de Deus, é isso, todo dia nós gastamos tempo contemplando a glória de Deus na face de Cristo, como estamos olhando aqui, que nossos pés jamais se afastem do propiciatório, porque é só no propiciatório que nós temos a percepção clara de que a ira de Deus não está sobre nós, em nenhuma das nossas dores e aflições. Portanto, quando eu estou diante do propiciatório, em oração, contemplando Cristo, que é a minha propiciação, eu sei que nenhuma das minhas dores
há nenhuma ira de Deus, então eu tenho paz. O que eu posso ver nelas é o agir de Deus me levando a um outro nível de ser moldado a Cristo. Nosso bendito Senhor, Ele perseverou em oração quando o ferro cruel rasgava os seus nervos sensíveis. Nós já fizemos canal nos nossos dentes. Nós sabemos o que é sentir dor de cabeça, dor em toda a parte do corpo, mas a gente sabe que quando estamos sentindo dor, os nervos estão mandando esses impulsos de dor, mas quando o próprio nervo, que tem a função de levar isso, é ferido diretamente, é muito mais sensível. Então, quando alguém está mexendo no nosso dente e encosta no nervo, mesmo com remédios, nós sentimos dor demais, porque aquele nervo já tinha a função de mandar os impulsos e dor, mas agora ele próprio está sendo ferido. Não a área que ele cobre, mas ele diretamente por algo estranho. Então, quando o ferro está perfurando e tocando os nervos das mãos de Cristo, dos pés de Cristo, ele está orando, e os repetidos golpes do martelo não é algo suave, abalavam todo o corpo dele na mais profunda agonia, e essa perseverança é explicada pelo fato dele ter um hábito tão profundo de orar, que virou um reflexo da sua alma, não é? Que ele não podia deixar de fazê-lo. Uma pessoa que ora muito pouco, é óbvio que nos momentos de aflição tem dificuldade de orar. Ele tem dificuldade de orar quando tudo está bem. Ele tem dificuldade no seu dia de encontrar tempo e prazer em orar, quando ele não está sentindo nenhuma dor, quando não há nenhuma aflição, quando não há nenhum problema. Quando há, o reflexo natural dele não é oração, mas não era assim com Cristo. Certa vez eu estava vendo um documentário sobre quando atiraram em Ronald Reagan, presidente americano, e que é filmada a hora que o cara dá os tiros em Ronald Reagan, e eu sempre achei interessante como um até morreu, como os seguranças do presidente da república, quando os tiros começam, as pessoas começam a se jogar no chão, como eles entram na frente do presidente. Eu acho, olhando o documentário, eu acho isso incrível, porque um ser humano entra na frente de tiros para proteger outro ser humano. Você pode dizer, por causa do salário deles, quanto ganha o cara? Quem ganharia qualquer salário para morrer no lugar do presidente da república? Porque uma coisa é eu tentar acertar lá o atirador, a outra coisa é eu proteger o presidente com o meu corpo. Eu sei que o meu corpo não pode proteger ele das balas, ou seja, pode, mas pode em eu tomar o tiro. E há quase que um reflexo natural do ser humano, quando ouve tiros, se esconder, tentar ficar fora. Agora, o reflexo oposto é muito estranho. Alguém escuta o tiro e tem na mesma hora, você vê na cena que não há tempo de pensar, na mesma hora os seguranças se colocam na frente do presidente para receber o tiro e morreu. Ninguém faz isso por um salário. Então eu vi depois um outro dos seguranças que estavam lá no momento, alguém perguntando, por que vocês fazem isso? Como é isso? Nós treinamos tanto, nós repetimos a exaustão isso, nós treinamos tanto, isso fica tanto no nosso reflexo, que quando nós escutamos os tiros, a primeira coisa que a gente faz é isso. Está tão arraigado na nossa cabeça de que nós temos que protegê-lo, e nós treinamos tanto protegê-lo de todas as formas com os nossos corpos, que na hora a gente não pensa que aquele tiro vai matar a gente, e que salário nenhum vale a pena nossos filhos ficarem órfãos, nossas esposas viúvas. Nós simplesmente nos jogamos. Você vê, isso é o reflexo, essa perseverança de Cristo em oração é explicada pelo fato dele ter um hábito profundo de orar, que não podia deixar de fazê-lo em momento nenhum, mesmo nesse momento mais terrível em que os ferros estão atravessando os seus nervos. Ele havia adquirido uma poderosa constância na intercessão, que o impedia de desistir. É isso que Paulo chama de tomar toda a armadura de Deus.
Todos os dias, tu desenvolve esse reflexo, você gasta tempo olhando para a face de Cristo, você medita, você se enche da verdade de Deus. No dia mau, você está pronto. Como aqueles caras que pularam em frente ao tiro. Então, é o reflexo. Em vez de você dizer, estou desanimado, eu não consigo orar, pastor, eu estou mal, tudo está errado, eu não consigo. Porque você vê que essa pessoa não tem nenhum reflexo natural, que foi desenvolvido com o tempo, de tal maneira ir a Deus e se deleitar em Deus, que nesse dia mau, o primeiro reflexo dele, qual é o dia mau do segurança do presidente da República? É o dia que alguém tenta matar o presidente. Ele, na verdade, esperava que esse dia nunca chegasse, porque ele treinou para proteger o presidente, como nós treinamos e recebemos treinamento em determinadas situações que você espera que nunca aconteça, sabe? Quando a gente entra no avião, a mulher explica como usa a máscara, como usar lá o assento se você tiver que cair na água, mas tudo que você está pensando nunca vai precisar, não é? É assim. E é óbvio que o segurança não pensa, tomara que chegue o dia que dê um tiro no presidente e eu possa ganhar um tiro no peito. Ele está pensando que minha carreira inteira nunca vai acontecer, apesar de eu estar aqui. Mas você vê, nós podemos estar assim no dia mau, contemplando a glória de Deus na face de Cristo, porque isso se tornou tão comum para nós, tão maravilhoso, tão constante, tão diário, que Paulo diz, no dia mau vocês vão ficar firmes. A primeira coisa que vai voltar a vocês no dia mau é o propiciatório, é o que Deus é para vocês. Vocês estão com a armadura de Deus. Então, as longas noites que ele havia passado nas colinas, filhas das montanhas, por exemplo, outro dia eu estava estudando Marcos, mostrando como os discípulos acordaram de madrugada, cedinho de manhã, e não viram Jesus. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Ele tinha passado um dia inteiro com uma multidão sem fim atrás dele. Atender pessoas é cansativo, atender uma multidão imensa o dia inteiro, te assediando, é cansativo demais. Ele passou o dia inteiro sem descansar com uma multidão. Então finalmente ele foi dormir, todos foram dormir. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele acordou e os discípulos tiveram que ficar procurando ele tensos. Onde ele estava? O que tinha acontecido? E encontraram ele orando. Esse era o seu costume. Se a única maneira de orar, estar solitariamente com o Pai, era acordar antes, apesar de ter dormido pouco, cada noite difícil, o dia difícil, então ele acordaria antes, horas antes dos outros. E você vê, não é porque Jesus, é porque ele queria contemplar, se deleitar na face do seu Pai. Então as longas noites que ele passou assim, as abundantes palavras que ele levava ao céu, de amor ao Pai, de deleite do Pai, de como ele se alegrava em fazer a vontade do Pai, de contemplar a beleza do Pai, era um hábito tão enraizado na sua vida como filho do homem, que mesmo nos mais severos tormentos, ele não pôde deter a sua oração, não é? Mas nós podemos dizer que isso é muito mais que um hábito. Cristo, ele foi batizado, né? O Espírito o capacita no dia do seu batismo. Se você é um filho de Deus, esse mesmo Espírito fez o mesmo sobre você, te regenerando, e a Bíblia chama ele de o Espírito de oração e intercessão. E você vive nesse Espírito. Jesus vivia nesse Espírito, e esse Espírito vivia nele, de tal maneira que isso era um elemento da sua natureza, porque o Espírito Santo não habita perto de nós, ele habita em nós. A união é tão profunda entre o Espírito Santo e aqueles que ele gerou, e ele é o Espírito de intercessão, de tal maneira que isso chega a ser um elemento da sua natureza. Ele era como uma especiaria preciosa, Jesus. Essas verdades, e quando nós somos regenerados, isso vai ser verdade em nós por causa de Cristo. Essas verdades em Cristo não eram superficiais, eram profundas, faziam parte da natureza dele. Quando Pedro diz, nós temos a natureza de Deus, nós somos regenerados,
Você vê, a mudança cristã não é algo externo, não é algo superficial, não é simplesmente assentimento intelectual que aconteceu algo com o Filho de Deus que nós cremos. É algo assim que se torna parte de nós. Nós somos unidos a Cristo. Todas as metáforas que a Bíblia usa, né? Nós somos um com Ele, um só corpo. Nós sabemos que um homem e uma mulher não se tornam um só corpo de verdade, isso é uma metáfora. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem que coisas são metáforas. A relação entre Cristo e a igreja é infinitamente maior do que a relação de casamento, queridos. Isso é só uma metáfora, é algo que existe na terra, que busca expressar algo daquilo. Jesus não é de fato o esposo da igreja, e a igreja é a esposa de Cristo, como Cláudia é minha esposa. Isso é só uma metáfora. É uma metáfora desse amor, da aliança. Então o casamento é uma ótima, uma maravilhosa metáfora. Então, Jesus era como uma especiaria preciosa. O que acontece com a especiaria? Como aquilo que ela tem não é superficial, mas faz parte da própria natureza da especiaria. Se você pegar uma especiaria e socar ela com uma pedra, o cheiro é bom. Porque aquele cheiro não é superficial. Quanto mais aquilo de certa forma é esmagado, mais aquilo que está no interior exala bom perfume, sabe? Porque aquilo faz parte da natureza. Se aquilo tivesse sido salpicado por fora, banhado num perfume, como começa a socar de dentro, ia sair outras coisas, o cheiro do perfume externo ia se misturando, perdia. Mas como a especiaria, aquele cheiro, aquele aroma, é a própria natureza dela, quanto mais tu ferir ela, esmagar ela, tirar um líquido dela, aquilo tem o mesmo cheiro, tem um cheiro profundo. Então Jesus era como uma especiaria preciosa. Quando ele foi ferido, ele exalou o perfume que ele era, que havia em abundância em sua própria natureza, pois a fragrância dele não era uma qualidade externa e superficial. Eu sei que o cristianismo hoje se tornou uma coisa superficial na vida das pessoas. As frases são bonitas, eis que tudo se fez novo, nada se fez novo. Ela ainda opera sobre as ideias de que ela é um saco de química, reações químicas e hormonais. Não aconteceu nada de novo nela, não há nada especial. Assim que ela recebe o primeiro empurrão da vida, assim que o primeiro corte é feito pela vida, o que sai de dentro não é a beleza de Cristo e do Evangelho. Sai o quê? Sai cansaço, desânimo, desespero, falta de alegria, falta de contentamento, falta de prazer em Deus, falta de tudo. Porque todas as outras coisas, todas essas coisas eram superficiais, estavam por fora. Quando eu sou golpeado, então o que está dentro começa a sair. O que está dentro não tem nada a ver com aquilo que o Espírito produz. Mas você vê Jesus não, quanto mais ele era esmagado, a Bíblia diz, foi da vontade do Pai esmagá-lo. Quanto mais ele foi esmagado, mais beleza fluiu, mais cheiro agradável, porque essas coisas eram a sua natureza. Não era algo superficial, que ele aprendeu num estudo simplesmente, sabe? Que ele aprendeu num curso de teologia. Não. Essa virtude interior e essencial era a sua própria natureza, que é revelada mais e mais pelos golpes. Por isso que Paulo, quando mais sofre, mais você vê nele a beleza de Cristo. Cristo não era algo superficial na vida de Paulo. E os golpes sobre o corpo de Jesus revelam a secreta doçura da sua alma, revelam a secreta paz da sua alma, revelam o secreto deleite no Pai da sua alma, revelam a secreta misericórdia da sua alma, revelam a secreta graça da sua alma. Quanto mais o Filho de Deus foi golpeado, mais belezas foram vistas, porque não eram superficiais, eram a essência. Como um feixe de mirra produz seu aroma, e como os pássaros cantam, porque não podem fazer outra coisa. O que um pássaro vai fazer?
os pássaros cantam, é lindo, mas o que eles poderiam fazer? O canto do pássaro não é porque ele quer ganhar dinheiro, não é porque ele quer ser admirado pelos homens, não é porque ele quer ter uma carreira. Os pássaros cantam porque eles não podem fazer outra coisa. Ele é um pássaro, porque ele ganhou um canto de Deus, e é só por isso que ele canta sem plateia, ele canta na árvore, ele canta no meio da montanha, ele canta quando ninguém está vendo. O pássaro canta porque ele canta, porque ele foi feito para cantar, e como os pássaros cantam, e como a mirra, quando é massacrada, produz seu cheiro, Jesus ora, Jesus manifesta a sua ligação, seu deleite no Pai, que não pode ser quebrado por essas coisas, e perfumes de graça, misericórdia, bondade e paz fluem do seu interior. A oração cobria a sua própria alma como se fosse um manto, e seu coração parece completamente revestido disso. Então nós precisamos, eu repito que esse deve ser a marca de que nós não devemos cessar de orar nunca, por exemplo. Se isso se tornou para nós essa verdade, se não é algo superficial, se nós realmente tivermos nossos olhos abertos, contemplamos Cristo, então nós nunca cessamos de orar. Os problemas não tiram de dentro de nós coisas horríveis, tiram paz, tiram confiança em Deus, porque a Bíblia diz que do seu coração um homem tira o seu tesouro. É o que está lá que ele tira, é lá que estão os seus recursos. E em nenhuma circunstância, por mais severa que seja a tribulação, por mais deprimente que seja uma dificuldade para os outros, deve tirar de nós, a não ser essas coisas. É o que está acontecendo na cruz. Olhe para ele, é isso que Paulo está dizendo. Contemple a glória de Deus na face de Cristo. Você não está vendo muita glória só nesse fato? Há centenas, milhares de fatos só aqui na crucificação, mas em tudo que a Bíblia fala sobre Cristo, não tem fatos para você olhar para o resto da vida e contemplar a glória de Deus na face dele. Além disso, preste atenção que na oração que a gente está olhando aqui, ele permanece na força da sua confiança, paz, dessas coisas que estão brotando, numa perfeita confiança de filho de Deus. A extrema prova, inimaginável para nós, que estava cometendo Cristo ali, não podia impedir ele de se apegar a essa condição. Ele diz: Pai, você vê. Ele não falou assim: o que está acontecendo? Que Deus é esse que está deixando isso acontecer comigo? Ele diz: Pai. Seu coração começa a oração assim, não foi desprovido de que ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. E porque é assim que ele mesmo orava. Você vê, nenhuma dor põe em dúvida em nossos corações de que aquilo está passando e chegando a nós através do nosso Pai. Nós nunca ficamos: por que isso está acontecendo? Como se um juiz duro estivesse fazendo algo e deixando algo vir sobre nós. Nós temos essa percepção. Ele ensina isso para nós, pois nossa vitória na oração e na aflição dependerá muito da nossa confiança e do nosso relacionamento com Deus como Pai, ou seja, pela graça. Nós sabemos que nos tornamos filhos de Deus porque fomos predestinados para sermos adotados como seus filhos, ou seja, na aflição, quando eu vejo Ele como um Pai, eu vejo em amor, Ele me predestinou para ser seu filho. Eu sou seu Pai. Você vê, não há nenhuma dúvida no coração de que é um Pai cheio de amor com o qual eu estou tratando. Por isso eu não fico assim: por que Deus está deixando isso acontecer? Como se ele não fosse, você vê quando as pessoas dizem assim, elas perderam a percepção de que é o Pai, de que é um Pai amoroso, e no nosso caso, o Pai que em amor nos predestinou em Cristo para a adoção de filhos. Então, sobre o peso enorme da grande perda e de cruzes, nós somos inclinados a pensar que Deus não está nos tratando como um bom Pai, como um Pai que nos ama. E é isso que nos perturba. Quando nós temos certeza de que um Pai que nos ama acima de
de qualquer coisa que possa estar nos acontecendo, nós temos pais, Você olha para essa glória na face de Cristo, que nos fez filhos, somos filhos no amado, diz Paulo, e nós experimentamos isso. É assim que Jesus está olhando para o Pai. O clamor de Cristo, quando é conduzido à extrema dor, uma dor que nós nunca vamos experimentar, não é? Já que Jesus está experimentando, a partir lá do Getsêmani, a aproximação de algo que ele nunca tinha experimentado antes, e que é algo que a gente experimenta, mas no nosso torpor experimentamos pouco, que é o peso do pecado sobre a sua vida. Jesus nunca tinha pecado. Quando ele começou a sentir o peso do pecado sobre a sua vida, o sentimento profundo de separação, desesperador, ele suou sangue. E ele enfrentou o inferno de todos os eleitos. Então, apesar disso, ele não mostrou nenhuma hesitação na sua condição de filho. É meu pai. Quando o suor de sangue caiu abundantemente no Getsêmani, ele olhou como? Meu pai. Ele pediu que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas a argumentação dele: eu sei que tu és meu pai, e que como meu pai, que me ama infinitamente, eu faço tudo para a minha glória. Então, se vai te glorificar mais, e vai encher o seu coração de gozo, e manifestar a minha glória, que é a sua glória manifesta, então, Pai, faça a sua vontade. Você vê, e a Bíblia diz assim: e os anjos de Deus o consolaram. Ele foi respondido. O pai mandou consolo para ele, mas o pai estava dizendo assim: eu vou te dar consolo, mas você vai beber o cálice. Tal como naquele dia, naquela noite escura, agora aqui, ou poucas horas depois, nesse primeiro momento em que os pregos estão entrando em suas mãos, ele diz: Pai. Então, que o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus em nós clama: Abba, Pai. Num filho de Deus, o Espírito Santo faz ele se sentir como um filho amado em qualquer situação. Não é algo natural, não é algo produzido pelos nossos elementos bioquímicos, nosso cérebro, nem pelos nossos hormônios. O Espírito Santo nos faz clamar Abba, Pai. Ele colocou em nós uma percepção de que nós somos amados como filhos por Deus. Nós jamais seremos levados à escravidão espiritual por sua tentação, pela tentação de não vermos Deus como um doce Pai que nos ama em todas as circunstâncias e está cuidando de nós. Você vê que o que falavam para Jesus é a tentação básica: se tu é filho de Deus, por que ele não está descendo você da cruz? Por que ele não está te livrando da aflição? Se tu és filho de Deus, era o que as pessoas diziam, o que o diabo falou para Jesus. Toda a tentação, ela tem esse negócio: olha o que está acontecendo na sua vida. Se você é filho de Deus, por que a pessoa está triste com Deus? Por que ela está desanimada com Deus? Por que ela não está entendendo Deus? Porque, óbvio, ela não está vendo Ele como um pai amoroso naquela situação. Ela não pode se aconchegar nele. Ela está tão distante da realidade, dessa percepção. Ela desconfia de Deus. Ela desconfia se era realmente necessário aquela dor, aquela doença, aquela morte, aquela perda de alguém amado. Se o tentador nos assedia, nós triunfamos pelo poder do Evangelho, pelo que Cristo fez e comprou para nós, da mesma maneira que ele triunfou no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas tudo que procede da boca de Deus. Pai, o Espírito que nos faz clamar Abba, Pai, em nossos corações, sempre nos mostram que todas aquelas coisas estão chegando a nós através das mãos do nosso Pai, que realmente, e não só como uma frase de efeito, opera todas as coisas para o bem dos seus filhos amados. Que o Espírito Santo que clama Abba, Pai, expulse, e ele expulsa qualquer medo incrédulo, qualquer falta de paz incrédula, qualquer desespero incrédulo, como se nosso Pai, que é onipotente, tivesse ou sendo mau e não agindo como um pai,
ou sendo incapaz, como pais que nós somos, de proteger os nossos filhos. Quando nós somos disciplinados, pior que seja a dor, a Bíblia diz assim: por que filho há que o pai não disciplina? Se Deus não te disciplina, então você não é filho de Deus. Nenhuma dor e aflição, nós sabemos que precisamos delas para sermos moldados e para evidenciar, como a mirra lá esmagada como Cristo, e essas coisas não são superficiais em nós. Nós sabemos que essa disciplina vem das mãos do nosso Pai, que a gente possa estar em amorosa sujeição ao Pai dos nossos espíritos e viver sem nunca nos tornarmos cativos do espírito da servidão, do medo. Paulo diz: nós não voltamos à servidão jamais. João diz: agora nós somos filhos de Deus. E ainda não foi revelado o que havemos de ser, mas nós não temos dúvida, é o nosso Pai. Jesus aqui, nessa aflição inimaginável, nem homens para sempre no inferno sofrerão como Jesus sofreu nas horas que ele espiou e propiciou os eleitos. Ainda assim, tudo que ele via era um Pai amoroso, um plano amoroso, um propósito amoroso. Mas notável nessa oração é que, além disso, Jesus não estava orando nada por ele mesmo. Você não vê beleza sem fim aqui, queridos? É isso que Paulo está dizendo, que nós somos santificados quando contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. Você não está contemplando a glória de Deus aqui. Você agora que está olhando para Cristo aqui nessa oração, não é inacreditável quanta beleza está fluindo? Apesar de tudo isso, essa oração dele não é sobre ele. É certo que na cruz ele continuou orando, falando sobre si mesmo em algum momento, como quando nós estávamos sendo finalmente espiados e o abandono que nós merecíamos foi dado a ele, e para tudo isso ficar evidenciado, ele disse: por que me desamparastes? Como bode expiatório que era abandonado. Mas a primeira dessas palavras que fluem aqui na cruz não tem sequer nenhuma escassa referência a si mesmo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Não é inacreditável essa beleza? Querido, você pode tomar da Santa Ceia, você pode diariamente ir para Cristo, olhar para Ele, e não ser inundado da beleza de Deus, que nos faz ser transformado de um grau de glória a outro, e pensarmos: tudo que eu quero é ser como Ele em sua oração, como Ele em seu sofrimento, como Ele na sua percepção da paternidade de Deus, porque nele é o que nós somos. Pai, perdoe-lhes, a petição é inteiramente para outros. Olhe para as alusões aqui das atrocidades que essas pessoas, que o homem estava impondo a Cristo, e no entanto, ele estava sofrendo aquelas agressões, aquela violência, ele estava sendo assassinado, mas ele não diz assim: Pai, eu os perdoo. Ele não diz isso, ele diz algo mais profundo que isso. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes tu. Nós não podemos perder de vista aqui o fato de que na mente de Cristo, o mal que estava sendo feito era o Pai. Ele é o objeto do amor do Pai. Ele sabia: essas coisas estão sendo feitas, Pai, desonram a Ti. Esse mal, mais do que o mal a mim, eles estão fazendo a Ti, Pai. Eles não estão Te glorificando, eles não estão Te honrando. Você vê como ele não diz: eu, Pai, eu perdoo eles, mas perdoa eles. Tu é o ofendido, tu é o desprezado de fato. No desprezo que eles têm por mim, eles estão manifestando desprezo por Ti. No desprezo pelo Teu plano eterno de mostrar a Tua glória em tudo que eu sou, eles não estão desprezando a mim diretamente, eles estão fazendo isso a Ti. Esse insulto, eu não tomo ele como a mim, mas como a Ti. E eu sinto a dor mais profunda por eles estarem pecando contra Ti, ao fazerem o que estão fazendo comigo.
Eles estão lançando sobre ti o seu ódio, o seu desprezo, quando eles me desprezam. Ou seja, ele não pensava em si mesmo, nem nisso. O clamor é: Pai, perdoa-lhes. Ou seja, é completamente desinteressado. Ele está dizendo: é a tua glória que é desprezada, é o teu nome que não é honrado. A cada cuspe, o prego, eles desonram a ti. Perdoa eles pelo mal que eles estão fazendo a ti, pela glória que eles não veem em ti. Você vê, ele não fez da coisa mais terrível, imaginável, feita contra ele, algo pessoal, simplesmente. Ele vê todas aquelas ofensas como algo muito maior ao Pai. Então ele diz: Pai, perdoa eles. Ele mesmo é na oração, como se não fosse... Ele se colocou tanto a serviço da glória do Pai, eu diria, que ele perde de vista a sua própria aflição. E ele vê: é a ti que tu que não está sendo honrado, Pai, tu que não está sendo exaltado nessa colina, nesse dia. É o teu plano eterno se cumprindo, mas mostrando como o homem te despreza, não te glorifica. Irmãos, se houve um momento na vida do Filho do Homem, do Filho de Deus, de Jesus, quando ele poderia limitar a sua oração a si mesmo, sem nós acharmos sequer que haveria qualquer tipo de ser autocentrado, era nesse momento. Todo o inferno está sobre ele, todo o pecado dos eleitos, toda a fúria dos homens, mas ele não está vendo ele mesmo como a vítima. Ele está pensando: eles estão te desonrando, perdoa-lhes. Se um homem é jogado numa fogueira, se um homem é pregado numa cruz, se o homem é tratado da maneira mais vil, e nós estamos falando não de um homem, não de um homem simplesmente, mas do Filho de Deus, então nós não criticaríamos se uma pessoa jogada numa fogueira ou pregada numa cruz só orasse a Deus: me dê força para suportar, me dê força para suportar, para não desonrar o teu nome aqui. Se todas as orações de alguém jogado numa fogueira ou pregado numa cruz fossem pessoais, diante de uma tribulação tão grande, nós não acharíamos nada demais, mas a oração de Jesus não é assim. O Senhor Jesus começou a sua oração pedindo por outras pessoas, preocupado com a glória do Pai. Não vemos que um grande coração é revelado aqui? Você pode ver um coração mais lindo, você pode ver uma beleza maior. É isso que Paulo está dizendo: contemplando a glória de Deus na face de Cristo, nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Essa beleza, Paulo diz, esse amor que nós estamos vendo aqui, fluindo de Cristo, nos constrange, para que agora a gente não viva mais para nós mesmos, mas para Ele. Você vê como nós somos santificados ao olharmos que alma de compaixão havia em Cristo crucificado, com semelhante a Deus, como Ele é a exata expressão do Pai. Quando você olha para Ele, você está vendo: o Pai é assim, o Espírito Santo é assim. Houve em algum tempo alguém como Ele, que em suas próprias angústias de morte, ofereceu a sua primeira oração pelos outros, pensou tão somente na glória de Deus. Perdoa-lhes, eles estão roubando a sua glória. E depois orou por os outros, sem mencionar a si mesmo, as suas dores, as suas aflições, a sua própria agonia. Esse mesmo espírito de abnegação que estava em Cristo, está sobre nós. É isso que é conversão, é ser habitado por esse Espírito, é ser regenerado por Ele. Que ninguém olhe para as suas próprias coisas. Antes, porém, todo homem regenerado deve olhar para a glória de Deus, que é roubada em todo pecado, mesmo aqueles que são cometidos e que causam as maiores dores em nós mesmos, como nas necessidades daqueles que estão debaixo da ira de Deus. Jesus realmente demonstra um amor infinito pelo seu Pai, que transbordava para todos aqueles que o Pai deu a Ele. No entanto, há uma joia suprema aqui na coroa desse amor glorioso que nós estamos vendo nessa pequena cena de tudo que a Bíblia mostra sobre a beleza de Cristo.
É assim que nós temos pais, queridos. É óbvio que se alguém não gasta tempo contemplando a glória do Pai na face do Filho, ele não tem essas afeições que crescem de um grau de glória para outro. O que ele faz durante o dia? Tudo que ele faz é não se expor a essas belezas. Como Jonathan Edwards disse, como é que ele pode olhar essa glória de Deus e refletir de volta em afeições santas se ele nunca está diante dessas coisas? O sol da justiça se oculta no Calvário em grande esplendor, mas em meio às brilhantes cores que glorificam a partida dele, não é? Se pondo no horizonte. A oração não era só por outras pessoas. É muito difícil quando você sofre muito, ou está sofrendo muito, a sua oração ser sobre os outros, ser sobre outras pessoas, as aflições delas, a igreja de Cristo. Mas Jesus não estava orando só pelos outros, porque você pode estar sofrendo muito e as suas orações ser sobre outros e não sobre você, não ser autocentrada, mas é muito difícil, não é assim? A tendência das pessoas que estão sofrendo muito é orarem, quando aquilo pode ser chamado de oração, sobre elas. Jesus está orando por outros, mas ele não está orando só por outros, porque você pode orar por outros que são seus filhos, outros que são seus irmãos, outros que são pessoas que você ama, que você acha que precisa de oração, e mesmo em sua aflição, está orando por eles. Jesus está orando pelos seus inimigos cruéis, e nós temos que considerar algo mais. Não ora apenas, não é uma oração por seus inimigos que lhe haviam feito mal um tempo atrás. Há pessoas que não conseguem, né? Muito tempo atrás ele até vai perdoar, mas daqui a um tempo, quando as coisas diminuírem, quando as feridas sararem, é o que as pessoas dizem, não é assim? Jesus está orando pelos seus inimigos na hora que ele está sendo assassinado, na hora que as feridas estão sendo feitas, não depois de, já passou bastante tempo, ficou marca, cicatrizou, agora eu estou conseguindo perdoar, ou então estou pedindo a Deus que eu consiga perdoar daqui a um tempo. Deus não ouve orações assim, não é? Ela é tão contrária à natureza dele. Aqueles que estavam ali assassinando ele naquele momento, não foi com a cabeça fria, meses depois que alguém te fez um grande mal, que você pensou, que você refletiu, que você já passou meses, já passou um ano, agora eu perdoei, demorou, né? Mas agora já passou tanto tempo, eu já vi tantas coisas. Não foi assim. Eles estavam matando ele naquela hora, torturando ele naquela hora, assassinando ele naquela hora, e foi por eles que ele orou. Não foi com a cabeça fria, de tempos depois de ter passado muito tempo, e poder perdoar mais facilmente, porque o tempo me fez esquecer um pouco da dor, ele estava sentindo a dor, mas foi no momento em que as primeiras gotas de sangue dele começaram a manchar o chão, em que o martelo começou a pregar os cravos, naquele momento de dor, naquele momento em que os seus nervos estavam sendo traspassados por ferros, naquele momento ele disse: perdoa eles, esse é um pecado contra ti. Por isso ele não disse eu perdoo, perdoa eles. Mas você vê, essa oração era voltada não só para outros no momento de grande dor, o que é maravilhoso, não está autocentrado, nem quando a aflição chega, mas era por aqueles que estavam matando ele, quando pregavam ele na cruz, quando o martelo estava sendo salpicado de sangue, os lábios de Cristo pronunciaram uma oração fresca, não anos depois, não meses depois. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu digo que essa oração não está limitada aos seus carrascos imediatos, não é? É uma oração de grande alcance, que incluía quem? Incluía todos aqueles que ele ia salvar, incluía nós, porque no certo sentido, ou no sentido final, todos nós estamos envolvidos no assassinato de Cristo. Se você, e nós principalmente, nós essencialmente, se ele foi pregado na cruz por causa dos eleitos, então eu estou envolvido no pecado de Cristo, então eu coloquei ele lá, então cada pecado meu, ele estava pagando naquele dia, estava expiando e propiciando. Eu posso dizer facilmente que eu assassinei o Filho de Deus, já que eu o levei para lá, já que cada uma das coisas que eu fiz, levaram ele para a cruz,
E quando cada coisa que você faz leva um homem a ser assassinado, é óbvio que você faz parte do assassinato. Todos nós estávamos envolvidos, mas certamente as pessoas imediatas sobre as quais ele pronunciou oração, sentiram mais ainda esse profundo nardo quando ele era esmagado, porque elas estavam matando ele naquela hora. Eram aqueles que estavam ali naquele momento cometendo o atual brutal ato de cravá-lo. Quão sublime essa oração, quando considerada a essa luz. Querido, quanta beleza você vê em Cristo nessa única foto em toda a Bíblia que é sobre ele. Paulo diz: é assim que você tem paz, é assim que você tem descanso. Quanto mais a visão dele enche o seu coração, você é levado de um grau de glória para outro. Essa é a única coisa nesse monte solitário, cheio de glória, de beleza, enquanto está sendo esmagado, que nos transforma, Cristo e este crucificado. Nenhuma outra oração como essa havia sido feita antes na história. Certamente homens de Deus oraram por pessoas horríveis. Abraão, por exemplo, orou por Sodoma e Gomorra, mas ninguém estava fazendo nenhum mal a ele em Sodoma e Gomorra. Ele estava lá em cima do monte, estava lá em Sodoma e Gomorra. Tenha misericórdia deles. Se tiver 50 justos, se tiver 40 justos. Moisés orou pelo povo, Ezequiel orou, Isaías orou, mas ninguém orou como Jesus. Ninguém orou enquanto suas mãos e pés estavam sendo cravados, enquanto a violência suprema e o pecado estava sendo colocado sobre ele. É certo que cristãos tenham oferecido uma oração como essa, às vezes quando estão morrendo, como Estevão. Estevão disse o quê? Não lhe imputes esses pecados, perdoa eles, quando estava sendo assassinado. Mas nós podemos dizer, por que Estevão está orando essa oração? Porque ele aprendeu com o seu mestre, porque durante o tempo o Espírito Santo mostrou a glória de Deus na face de Cristo para Estevão. Então, o que Estevão está fazendo não é algo original, simplesmente é a graça manifestando a beleza de Cristo em Estevão, e assim nos muitos mártires, nas fogueiras. Mas eu te pergunto, aonde Jesus aprendeu isso? Estevão, nós sabemos, ele aprendeu em Cristo. O Espírito Santo o fez de um grau de glória a outro se parecer cada vez mais com Cristo. Os mártires também. Mas Cristo aprendeu com quem? Com ninguém. Jesus é o original. Ele reagiu assim porque ele é assim, porque é isso que ele é eternamente, é isso que o Pai via, é isso que encantava o coração do Pai, é essas belezas que jamais seriam vistas se não houvesse o Calvário. Ele é o Deus eterno, Ele é o Senhor dos senhores, Ele habitou na luz inacessível por toda a eternidade. Agora esse Deus que habitou na luz inacessível, quem poderia imaginar, mesmo quando Ele criou os grandes anjos, querubins, serafins, arcanjo, quem poderia imaginar essas belezas infinitas que estão sendo mostradas? Não, Jesus foi original, divino, Ele não aprendeu em nenhuma parte, isso brotou da sua natureza eterna e divina. Ele é cheio de graça e misericórdia, uma compaixão peculiar, ditou a originalidade dessa oração, que pode servir e deve servir de modelo para todos aqueles que o Espírito Santo faz contemplar a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Eu penso, queridos, que o melhor agora seria todos nós levantarmos e começarmos a adorar a Cristo. É por isso que meditação verdadeira na palavra de Deus nos leva à adoração e nos leva à oração, sabe? Porque quem pode olhar para todas essas belezas e ser indiferente? Eu vou dizer quem. Quem pode ser indiferente a olhar para essas belezas e não ser impressionado em seu coração e gerando paz, contentamento, alegria, deleite em Deus? Eu vou dizer quem pode. Quem Paulo disse: se o meu evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Porque o Deus desse século cegou os olhos dos homens para não verem a luz do evangelho na face de Cristo. Só essas pessoas podem olhar para isso e isso não mudar tudo nelas. Eu penso que seria melhor nesse momento, então, a gente simplesmente se ajoelhar diante da cruz, não é o que a gente faz todos os dias, e dizer, derramar nosso coração, extasiados com a beleza do Filho de Deus. É assim que nós somos mudados, queridos. Você vê, não é pela lei, não é pelo trovão da lei, não é pelo medo da lei.
Eu quero adorar a Cristo, eu quero venerá-lo em meu coração, por esta oração, por tudo que Ele é, por ver essa foto dele na cruz. Esse mero instante é suficiente para encher nossos corações de um senso de assombro com a sua beleza. Eu devo adorar a Ele, pois essa súplica sem igual, pedindo misericórdia, nos convence da sua deidade infinita, da sua beleza que nunca teve um início, que está sendo mostrada aqui. Dessa maneira, a oração dele, essas poucas palavras, nos mostram uma beleza imensa. A Bíblia diz: quando você enxerga isso, não com os olhos da nossa face, não com os ouvidos aí da tua cabeça, mas com os olhos do coração. Paulo disse: eu oro para que Deus abra os olhos dos vossos corações, para vocês verem a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Mas Paulo sabe que você nunca vai conseguir enxergar, por mais que essas fotos nos mostrem, o Espírito Santo onipotente opera em nós, você jamais vai enxergar toda essa beleza. Ele diz que excede a todo entendimento. Nunca o nosso entendimento vai chegar à completude da perfeição e da beleza de Cristo. Só o Pai, que é eterno, Cristo é o objeto eterno das afeições eternas e da eternidade que o Pai é, e o Espírito. Então eu quero que você pense, quando a gente vai tomar da Santa Ceia, que essa oração de Jesus na cruz só manifesta algo que Ele sempre faz e que Ele está fazendo agora. Ele intercede pelos eleitos. Ele intercede pelos eleitos. E quando você olha para a cruz assim, pense: Ele está agora no lugar mais nobre. Ele está à direita do Pai. Nada pode ser mais diferente da cruz do que o lugar que Jesus está. Ele está de volta, exaltado sobre todas as coisas. Ele está no Santo dos Santos dos céus. Agora, na cruz, o que Ele fez foi essa intercessão. E o que Ele faz lá agora? Ele ainda intercede por nós, queridos. Pai, santifica-os, Pai, molde-os. A ideia de que Jesus pode perder uma ovelha, ou que uma ovelha dele possa ser vencida por qualquer coisa no mundo, por qualquer falta de paz, é a negação tão completa. Primeiro, só pode ser alguém que não contempla a glória de Deus na face de Cristo, como nessa oração. Segundo, é perder o fato de que essa oração na cruz é só uma amostra da sua intercessão por nós. Toda a sua intercessão, em certa medida, como a intercessão no Calvário, tem a mesma direção. O primeiro ponto em que podemos ver é o caráter da sua intercessão, e esse é tremendamente misericordioso. Aquele por quem nosso Senhor orou não mereciam a oração dele, não mereciam que Jesus orasse por eles. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas não mereciam, como você e eu não merecemos a intercessão de Cristo agora, à direita do Pai. Não merecemos. Aquelas pessoas não haviam feito nada que pudesse motivar nele uma recompensa ou um impulso de orar. Tudo tinha que fluir dele mesmo. Nem nós, pelo contrário, elas eram pessoas totalmente indignas, que haviam conspirado e levado ele à morte. E foi por causa de nós que ele foi levado à morte. E eles haviam crucificado e tinham feito injustificadamente, malignamente, mostrando toda a sua maldade e como seus corações eram diabólicos. Eles estavam naquele momento tirando a vida do Filho inocente de Deus. Homens que de longe mereciam a fúria de Deus. Eles certamente nunca lhe pediram que ele orasse, nunca pediram: ore por nós. Pelo contrário, eles estavam impedindo toda aquela dor, e o último pensamento da mente deles era pedir que ele orasse por eles. Sabe, Filho de Deus, interceda por nós, como nós, quando nós somos alcançados finalmente, porque o Pai deu o Filho, Ele intercedia por nós, e nós fazemos o que? Nós pedimos pela sua intercessão. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados,
quando nós fomos vivificados. Nós nunca pedimos que Ele intercedesse por nós, nunca pedimos que Ele olhasse para nós. Não é só que nós não merecíamos, nós não nos importávamos, nós agimos como se Ele tivesse morto para nós, e Ele estava morto para nós, mas no entanto, desde que Ele está à direita do Pai, Ele intercede pelos eleitos, esses que estão vivendo, e como nós vivemos, como Paulo diz, como os demais, como filhos da ira. Ele intercede por nós como um rei moribundo na cruz, como um cordeiro moribundo, mas agora Ele continua intercedendo por nós, como o rei entronizado acima de todas as coisas. E nós temos que crer que a própria oração, quando foi escutada por aquelas pessoas ali, foi ignorada, não é assim? Ele era alvo de deboche, escárnio na cruz, foi objeto de riso e zombaria. Jesus intercedeu naquele dia por homens que não mereciam. E certamente Jesus agora está à direita do Pai, intercedendo por homens, os eleitos, homens, eu e vocês, que não merecem a intercessão dele. Da mesma maneira que ele não tinha nenhuma razão para orar por aquelas pessoas que o matavam, não havia nenhum bem neles para que inspirasse essa oração, não há nenhum bem em mim e em você que inspire a oração de Jesus. Ele intercede por homens culpados, homens que merecem a ira de Deus até hoje, que se não vão receber, é por causa dessa coisa maravilhosa dele ter recebido a ira no lugar deles. Nunca peça nada a Deus baseado no seu suposto merecimento. Cada intercessão de Cristo por você é imerecida. Cada coisa que Deus faz por você é imerecido. Você merece tanto quanto aquelas pessoas em torno da cruz mereciam a oração de Jesus. Você merece a fúria de Deus. Nunca vai diante de Deus como se Deus não estivesse fazendo o que devia fazer por você, porque você nunca pensou seriamente no que Ele devia fazer com você. Vá sempre baseado na misericórdia de Cristo, pela intercessão de Cristo, pela expiação de Cristo. Nunca ore como se você fosse alguém justo. Não, nós somos justos, nós somos justificados. Nós somos contados como justos por causa dele. Nós não somos justos em nós mesmos. Nós sabemos que quando chegamos diante de Deus, chegamos com a justiça de outro. Se alguém pecar, alguém dos eleitos, porque João está falando com a igreja aqui, nós temos um advogado junto ao Pai. Lembre-se então que nosso grandioso intercessor suplica por aqueles que nunca lhe pediram. Quando ele intercedia por nós, quando nós éramos apenas filhos da ira, e mesmo hoje, nós não merecemos suas intercessões. Enquanto Ele intercede incessantemente por nós, como eu disse, há pessoas que dizem que a oração é uma coisa tão difícil, né? Tão assim. Seus eleitos são objetos das suas preciosas e compassivas intercessões quando estavam mortos em delitos e pecados. Enquanto nós ríamos do Evangelho, enquanto debochávamos do Evangelho, enquanto vivíamos para os nossos próprios deleites, nós, como o apóstolo Paulo, por exemplo, enquanto odiava Cristo, Cristo intercedia por ele, para que no momento certo o Espírito Santo o chamasse, para que o Espírito Santo continue o santificando, para que o Espírito Santo o santifique na vida, aplique essas verdades ao levar esses homens a contemplar a beleza de Cristo, e então eles sejam ressuscitados em glória, glorificados. Seu coração de amor estava orando aos céus em favor de todos os eleitos, e todos os eleitos merecem tanta oração quanto nesse texto. Veja então, amados, se tal coisa é verdade, quão seguro você está. Porque alguns de nós, às vezes achamos que de alguma maneira, em nossas aflições, se você enxergar a verdade, você vai ter paz imensa. Você sabe que muito antes de você interceder a Deus, por qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, Jesus já intercedeu por você. Ele é o nosso intercessor. E Ele intercede por aqueles que o rejeitaram. Mas agora, pense quando agora que você já foi transformado e você agora tem nele o seu deleite. Se Ele orou para você, Ele intercedeu diante do Pai por você quando você era apenas um filho da ira, por que Ele não estaria intercedendo agora? Então por que você não pode ter paz quando sabe que Ele está intercedendo por você? Quando você leva a Ele os seus pedidos, você sabe que eles não são muito bem
colocados, você não sabe qual é o melhor. Lembre-se então, querido, se você é um eleito, que não há nada bom em você. A eleição é totalmente soberana, ela é exatamente soberana e graça, porque não há nada bom em você. Mas que tudo que você concebe por você mesmo é mal. Paulo diz, em mim não habita bem algum. Ou seja, então tudo que é concebido em nós que não é mal, é Deus fazendo isso, é o Espírito Santo fazendo isso, Ele recebe a glória. Nada disso pode ser uma barreira, apesar disso, para Cristo exercer o seu ofício de sacerdote sobre nós. Porque se Ele pôde, como sacerdote, orar por mim, interceder por mim, quando eu era um filho da ira, mesmo agora, quando eu peco, esse pecado não pode ser um impedimento, você vê, porque o meu pecado, quando eu era apenas um filho da ira, não impediu dele interceder por mim. Então nós podemos ter plena confiança, pois ele encontrará súplicas que você não poderia descobrir. Pai, perdoa-lhes. Jesus encontrou ele não podia dar nenhum argumento para aquelas pessoas, isso porque não sabem o que fazem. É óbvio que aquelas pessoas sabiam, é óbvio que sabiam que ele era inocente, elas eram mais, ninguém é desculpável diante de Deus, tanto assim que Jesus está pedindo para eles serem perdoados. A ignorância não tira a culpa, e é óbvio que eles sabiam parte do que estavam fazendo, mas o que Jesus está dizendo, eles não têm o senso da dimensão. Nenhum homem tem o senso, apesar de saber que é pecado, apesar de todo homem supreme isso, a ira de Deus está sobre ele por causa disso, nenhum homem tem a dimensão de que um pecado significa. Um dia ele vai ter, e quando ele tiver, ele vai pedir que as montanhas caiam sobre ele, mas nenhum homem tem a dimensão do que um pecado é. É nesse sentido que há uma ignorância, não de que não existe um Deus em que eu não honro, mas há a ignorância humana de quão terrível é um pecado, um único pecado, aos olhos de Deus. Eles não entendem, então, a ignorância, não sabem, é a magnitude do pecado, não a maldade. Eles sabiam que estavam sendo maus. Então, cuidadosamente, ele examinou a circunstância e encontrou esse único argumento em sua oração, que não atenuava eles, precisava da graça infinita do Pai, porque ele era o objeto do pecado deles, mas eles não têm o senso da dimensão. E a ternura condescendente do nosso grandioso sumo sacerdote, imagine agora ele intercedendo por todos os eleitos. Você não precisa se preocupar com fraseologias bonitas quando você está orando. Nossas orações são imperfeitas. Nós queremos estar lá diante de Deus, porque Jesus ele revisa todas as nossas orações. É Ele que intercede ao Pai por nós. E mesmo quando o teu entendimento não pode expressar a oração de maneira exata, quando você orar, Ele entenderá o que você precisa. E Ele vai fazer a intercessão perfeita. Ele não pode falhar, pois Ele conhece a mente de Deus e nos conhece perfeitamente. Ele sabe o que Deus quer para nós e sabe o que nós precisamos. Ele pode discernir qualquer razão para ter piedade de nós, que nós não podemos detectar, discernir o ponto de apoio para a nossa oração. E Ele tem súplicas perfeitas para nós. Então observe a sua intercessão, ela é grandiosa, ela é equilibrada, ela está naquilo que o homem mais precisa. Às vezes nós pedimos coisas irrelevantes a Deus, nós não vamos receber, não é verdade? Mas saiba que naquele instante Jesus está intercedendo por aquilo que a gente realmente precisa. Você vê aqui, há muitos males no mundo, mas o que essas pessoas, qual é a tragédia delas? É que elas estão debaixo da ira de Deus. É nisso que a oração deles se concentrou, naquilo que era mais importante, mesmo sem pensar muito. Cristo era veemente em oração. Aquele não era um momento de grande reflexão, né? Ele está sendo pregado na cruz, mesmo assim ele era, mas imagine agora, ele está à direita do Pai. Há um argumento profundo em seus lábios ao interceder por nós. É por isso que ele diz: eu não perdi nenhuma das ovelhas que meu Pai me deu. É impossível perder para o mundo, para o pecado, para o desespero, a falta de paz. Agora ele estava tão ávido pela salvação dos eleitos, seus inimigos,
que recorreu a esse argumento. A ignorância que estava sobre a cruz, em volta dela, ela era deliberada. Essas pessoas não vão ser perdoadas porque são ignorantes, porque a ignorância não expia pecados. A ignorância é só algo que aumenta a culpa. Nós somos ignorantes porque nós amamos as trevas, e as trevas, é óbvio, não deixam que a gente veja. Moisés não tinha sido suficientemente claro, Isaías não tinha sido claro como seria o Filho de Deus. Ninguém tem desculpa, ninguém aqui tem nenhuma desculpa, mas ele assim está intercedendo. Então, irmãos, ele nunca vai deixar de ter argumento nem intercessão por todos os seus eleitos. Quando você vê essa beleza infinita dele, você tem paz, você tem descanso, você é levado a ser uma pessoa de oração, você é levado a não ser centrado em si mesmo, você cresce de um grau de glória para outro. Nós olhamos para aqui e vemos como é a sua intercessão no céu, perseverança, persistência. Se ele não parou de orar nem na cruz, como é a intercessão dele à direita do Pai? Certamente que quando a ira de Deus estava sobre ele tinha os eleitos em seu coração. Então, o que pode tirar os eleitos de lá? Nenhum pecado em nossas vidas pode amarrar ou tapar a boca do nosso Salvador em intercessão por nós. E nós provocamos Deus de todas as formas, não honrando o seu Filho. E Jesus, em vez de tomar isso para ele toma isso como a ofensa final contra o Pai. E ele intercede por nós. É por isso que João diz: porque nós temos um advogado junto ao Pai, o Pai é fiel e justo de nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então essa é a grande necessidade que nós temos, contemplar Cristo, um senso profundo de Deus como nosso Pai, essas belezas que fluem dele. E a Bíblia diz assim: vocês são mudados. Nós temos um perfeito mediador que torna toda oração do cristão, toda oração verdadeira, ela chega perfeita diante do Pai, não porque saiu perfeita diante dos nossos lábios, mas porque ela chega através de Cristo a Ele. Jesus rearranja a oração. Nós podemos pedir aquilo que não é necessário para nós, mas Ele rearranja para aquilo que nós mais necessitamos em todas as situações. E aquela oração foi ouvida por todos os eleitos, e aqueles que estavam ali, que eram eleitos naquela cidade, dias depois, 3.000 dessas pessoas que estavam lá fazendo isso, ouviram Pedro dizer assim na primeira pregação: vocês mataram o Filho de Deus. As mesmas pessoas que mataram o Filho de Deus, elas foram compungidas pelo Espírito a saber que era verdade, e elas foram salvas. O Pai ouviu a oração do seu Filho, Ele sempre ouve. A Bíblia diz que 3.000 pessoas que foram ali justamente acusadas da crucificação por Pedro, vocês mataram ele, vocês usaram os poderes do mundo para matá-lo. Elas creram e foram batizadas. E as pessoas que tramaram tudo aquilo estavam entre os eleitos de Deus, porque a Bíblia diz algo maravilhoso assim: e muitos dos sacerdotes creram em Cristo. Não é incrível? Foram os sacerdotes que planejaram tudo, foram eles que incitaram a multidão, levaram Jesus a Pilatos, mas a Bíblia diz que muitos deles foram salvos. Não é maravilhoso pensar que os sacerdotes, a elite que tramou, que odiou Jesus, foram salvos? Eles estavam lá naquele dia que Jesus orou, eles foram totalmente... O que aconteceu com aquela oração, queridos? É como quando você joga uma pedra num lago, faz uma pequena onda, que faz outra onda, que vai aumentando, até que atinge o lago inteiro. Aquela oração, a Bíblia diz assim, começando por Jerusalém, começou a atingir, os judeus estavam lá matando Jesus
começou a atingir ele, os sacerdotes estavam liderando, atingiu os sacerdotes, e nós sabemos que foi o Império Romano que fez isso, e essa onda da oração de Jesus atingiu o mundo romano, como nós lemos, né, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, atingiu o mundo greco-romano, e aquela oração, essa onda foi aumentando como uma pedra jogada no lago, até atingir nós aqui nesta manhã. Nós fomos salvos pelo que Ele fez e porque Ele intercede por nós e intercedeu por nós. É assim que você é transformado, querido. Você vai para a cruz, você pega a sua Bíblia com olhos para ver que o mundo natural não tem, e você começa a olhar para as belezas de Cristo como olhamos nesta manhã. E quando nós olhamos, nós somos mudados. Nosso encanto por Ele aumenta, nosso deleite nele aumenta, nossa confiança nele aumenta, confiança nele como príncipe da paz, como nosso salvador, como nosso intercessor. Então nós temos paz, nós temos alegria nele indizível, e essas coisas aumentam de um grau de glória para outro, porque amanhã nós voltaremos para olhar, e voltaremos para olhar, e olharemos para sempre, para as belezas do Cordeiro que foi morto. Vamos ficar de pé. Vamos orar.